Olá galera, nós vamos para a nossa primeira videoaula sobre o reino fungi. Quem são eles? Por que eles são importantes? Quando nós falamos do reino fungi, são os bolores, a orelha de pau, a levedura, os cogumelos. Mas se engana quem acha que eles não são importantes. Eles são muito importantes. Eles podem causar doenças, eles são importantes para a economia, são importantes para o meio ambiente. Quando nós falamos do meio ambiente, eles fazem a decomposição dos seres vivos. Então, quando as folhas de uma planta caem no chão, quando o galho, a fruta cai no chão, ou quando os animais morrem ou liberam seus excrementos, os fungos se alimentam daquilo, ou seja, dessa matéria orgânica que está morta no solo, e quando ele se alimenta, ele libera sais minerais no solo, onde a planta absorve, servindo de adubo para a planta. Como diz Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quando nós pensamos, por exemplo, na nossa floresta amazônica, então lá tem grandes árvores e vários animais. Quando as árvores derrubam suas folhas, seus galhos, eles serão transformados em adubo através dos fungos com a ajuda da bactéria. E aquelas grandes árvores vão absorver pela sua raiz esses sais minerais e vai crescer melhor e mais saudável. Até por isso que tem aquela prática onde muitas pessoas jogam restos de alimentos na horta. Esse resto de alimento jogado na horta vai virar adubo, graças à decomposição feita por esses fungos. Só que nós temos que tomar muito cuidado com os fungos, porque ao mesmo tempo que eles são importantes para a natureza na decomposição, eles podem ser alucinógenos, eles podem ser venenosos e alguns são comestíveis. E tem até o cogumelo Amanita muscaria, que na Romênia eles têm a prática de deixá-los crescer no batente de portas e janelas, e ele tem uma propriedade de espantar moscas, e também tem propriedades alucinógenas. Quando nós falamos dos cogumelos comestíveis, nós temos, por exemplo, o paris, o shimeji, nós temos a trufa, o shiitake, o champignon, muito utilizado, por exemplo, para fazer estrogonofe por muitas pessoas. E eles são de baixa caloria, uma boa pedida para quem está de regime, são ricos em vitaminas do complexo B. Eles podem ser utilizados também para fazer queijos. Quando nós falamos do queijo camembert, roquefort, queijo brie, queijo gorgonzola, por exemplo, eles têm aquele sabor característico, o odor característico, devido aos fungos que são colocados ali para fabricar esses queijos. Se nós prestarmos atenção no queijo brie, por exemplo, ele é um queijo fino, porque é aplicado um fungo no seu exterior. E esse fungo, ao se alimentar de substâncias presentes nesse queijo, libera substâncias que dão esse sabor, esse odor característico. E ele é fino para a substância entrar e espalhar por todo esse queijo. Se nós pensarmos no queijo gorgonzola, por exemplo, que é aquele queijo branco com algumas partes escuras, ele é um pouco mais grosso. Por quê? Eles espetam fungo no interior daquele queijo, ele acaba crescendo ali. E, como no queijo brie, vai dar aquele cheiro, aquele odor e aquela textura característica. Eles são utilizados também na fabricação de bebidas. As bebidas alcoólicas como vodka, vinho, cerveja, cachaça, todos eles, na sua fabricação, são utilizados fungos para poder fazer. E o fungo também, ele é utilizado na fabricação do álcool combustível. Então, quando nós falamos da fabricação desse álcool, eles utilizam a cana-de-açúcar, por isso que nós observamos vários canaviais ao longo das rodovias. Então, essa cana, vai ser levada para a usina, vai ser moída, e junto com o caldo dessa cana vai ser colocado um fungo. E o fungo vai se alimentar do carboidrato presente no caldo daquela cana, transformando em álcool. E eles vão utilizar dois álcools, ou vão fabricar dois álcools. O álcool etanol, ou álcool etílico, que vai ser utilizado para ser colocado diretamente no tanque dos carros. E o álcool anidro, que é um álcool mais puro, e ele é misturado à gasolina. Porque hoje, na nossa legislação, na gasolina pode ser misturado e deve ser misturado uma porcentagem de álcool. E o etanol está ganhando grande destaque porque é um recurso renovável, ele não vai se esgotar e ele polui muito menos
porque ele libera menos poluentes do que a gasolina. Quando nós falamos da fabricação de alguns alimentos, eu tenho fermento biológico, que é utilizado, por exemplo, para fazer pão, massa de pizza. Esse fermento é a levedura, é um fungo. As leveduras apresentam grande importância, dado seu duplo papel como organismo de importância industrial e organismo modelo. Como realizam fermentação alcoólica, são importantes na indústria alimentar e na produção de álcool industrial, composto considerado futuro na indústria de energia. Ou seja, através de um processo chamado fermentação, a levedura se alimenta de um carboidrato na ausência de oxigênio. Quando ela se alimenta desse carboidrato, ela produz o álcool e o gás carbônico. Então, esse álcool vai ser utilizado na fabricação das bebidas e esse gás carbônico acaba sendo interessante na fabricação desse pão, porque quando nós colocamos esse fermento biológico para fabricar o pão, através desse processo de fermentação, ele vai se alimentar de carboidratos presentes na massa desse pão, vai liberar gás carbônico e é esse gás carbônico que faz a massa do pão crescer, porque vai encher a massa do pão de bolhas de gás carbônico. Aí você pode perguntar, mas e o álcool? Quando você coloca o pão para assar, o álcool ele evapora, não deixando a massa com teor alcoólico. Então, como nós podemos observar, os fungos eles são muito importantes. Sem falar que eles também podem ser utilizados para fazer medicamentos. Quando nós falamos dos antibióticos, os antibióticos são feitos utilizando fungo e foram descobertos com a observação de uma substância produzida por um fungo. E algumas doenças também podem ser causadas por fungo. Eu vou deixar aqui 4 perguntinhas para nós discutirmos na sala de aula. Primeira pergunta: por que quando vai fazer a massa do pão é colocado o leite ou água morna, nem muito quente, nem muito fria? Por que algumas pessoas cobrem a massa do pão para deixar ela um tempo descansar? Outra pergunta: eu lembro que a minha avó, quando ela fazia pão, ela pegava um pedacinho da massa do pão, depois de um tempo, e colocava num copo cheio de água. Se a massa afundasse, a massa não estava boa. Ela deixava mais um pouco. Se a massa boiasse, quer dizer que a massa já estava boa, já poderia ser utilizado para enrolar o pão e colocar para assar. Por que ela boia? Por que quando ela boia, ela pode ser utilizada para fazer o pão? E por que quando afunda não? Quarta e última pergunta: por que não podemos utilizar fezes humanas para poder adubar uma horta, que servirá de alimento para o ser humano? Então, até a próxima aula e vamos discutir essas 4 perguntas em sala de aula.